Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós vamos ler 1 Coríntios 15. Eu estou morrendo de vontade de mandar o Betinho abrir a porta, que eu vou pregar o evangelho para esse pessoal todo maravilhoso aí ouvir falar de Cristo. Betinho, abre a porta para mim, pode deixar aberta? Nós vamos ouvir todo mundo aqui dentro. Levi, mete o microfone no último aí, por favor. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a palavra de Deus nos versículos de número 3 e versículo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de número 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite pela bênção que o Senhor nos dá, de nos reunirmos aqui debaixo da autoridade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele que domina sobre tudo, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ó Deus, é porque confiamos no seu perdão, na sua palavra e na vida eterna que Ele nos dá, que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Muito obrigado, grande Deus, porque nós sabemos que cada um de nós que está aqui dentro merecia estar no inferno da tua ira. Mas tu nos amaste e mandaste o Cristo morrer por nós. E porque Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Então, Senhor, fala poderosamente ao nosso coração. Abençoa quem está em casa, abençoa quem está no templo, abençoa quem está na rua, visita-nos e fala-nos a alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. No ano de 2015, meus queridos irmãos e irmãs, reuniu-se aqui em São Paulo a Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E voltando daquela reunião, eu ainda era pastor em Brasília, estávamos, o reverendo Geomário e eu no carro, e nós começamos a conversar com o taxista, e perguntamos se ele sabia que existe um Deus, e dissemos a ele que se ele morresse naquele dia, para onde ele iria? E a Bíblia diz que há dois lugares para os quais o homem pode ir se ele morrer. Um deles é o céu e o outro é o inferno. E nós conclamamos aquele taxista a se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E nós perguntamos a ele se ele gostaria de receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E ele, queridos amigos e irmãos, disse: pastor, eu quero. E nós oramos por ele, e ele recebeu a Cristo Jesus dentro daquele táxi. Louvado seja Deus, irmãos, porque o Filho de Deus veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nessa carta maravilhosa que nós lemos nesta noite, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, que era uma igreja um tanto quanto imatura, que estava se desviando da fé, para dizer a ela que o que ela tinha de mais importante era a sua fé no Senhor Jesus e o compromisso com o Filho de Deus. E no versículo de número 3, ele diz a eles: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus, diz o texto aqui claramente,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui o texto nos apresenta, irmãos, desta noite, e eu vou ser bem objetivo, falando só 3 pontos dos 5 que o texto tem. O texto nos fala sobre a mensagem do Evangelho. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a mensagem do Evangelho é para pecadores. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Queridos amigos e irmãos, nós ofendemos a um Deus santo. E se Ele fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, Ele tinha que nos lançar no inferno da sua ira. Mas a palavra de Deus diz que esse Deus maravilhoso nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, porque Deus nos ama e alguém tinha que pagar o nosso pecado para que nós fôssemos aceitos da presença de Deus, para que nós fôssemos perdoados e não fôssemos condenados no tribunal de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. A mensagem do Evangelho é para pecadores. Eu, meus amados amigos e irmãos, não sou bom. Eu sou um pecador miserável. E se Deus fosse me tratar conforme os meus pecados merecem, eu estaria perdido. Mas quando eu ouço a mensagem maravilhosa de que Deus me amou e entregou o único filho dele, por amor, em meu lugar, para morrer na cruz do Calvário, eu sou tocado, quebrantado e chamado ao arrependimento. Se você está aqui nessa noite, eu gostaria de lhe dizer que você não veio aqui por acaso. Deus te colocou onde você está. Você que está nos assistindo pela internet, você que está dentro do templo e você que me ouve aí na rua. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui, para que você ouça que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no tribunal de Deus, Deus vai bater o martelo e dar a sentença e dizer: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, eu te perdoo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é para pecadores. Se você é pecador como eu, Cristo veio ao mundo para perdoar todos os seus pecados. Que você se arrependa dos seus pecados desta noite e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas o texto da palavra é claríssimo para nós nessa noite, amado povo de Deus. Ele nos diz, em primeiro lugar, que a mensagem do Evangelho é para pecadores. Mas, em segundo lugar, ele nos diz que a mensagem do Evangelho é bíblica. A mensagem do Evangelho é bíblica. Paulo diz para nós aqui no versículo de número, obrigado, querido. Versículo, pode botar embaixo, obrigado. A palavra diz aqui, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E outra vez repete, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A segurança, amado amigo e irmão, que nós temos de que a mensagem do Evangelho é fiel, é porque ela nasceu no coração de Deus e foi revelada na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que ele não inventou a mensagem do Evangelho. Ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo é um dos maiores intelectuais da história da humanidade.
Paulo era um homem que falava muito bem latim, falava grego, falava hebraico. Era um homem conhecedor da cultura internacional. Era um grande teólogo no seu país. Foi o missionário maior da Igreja de Cristo Jesus. Nós moramos na cidade que leva o nome dele, São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Mas mesmo sendo um dos homens mais brilhantes da história da humanidade, Paulo nos diz, queridos amigos e irmãos, que ele não inventou o Evangelho. Ele diz, eu vos entreguei o que também recebi. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho nasceu no céu. E ele diz então que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento já profetizavam que Jesus viria ao mundo para dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Isaías, num dos mais belos textos da Bíblia, no capítulo 53, versículo 5, diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há uma canção maravilhosa, que qualquer dia eu vou pedir a essa família que cante, que diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele nos amou, Ele morreu pelos nossos pecados. As Escrituras profetizaram, Ele morreu no meu lugar. Nunca ninguém me amou como Jesus. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Então, nessa noite, querido amigo e irmão, entenda que você pode confiar no Evangelho, porque ele não veio de elucubração humana, ele não veio de mente de filósofos, mas ele veio revelado por Deus através da sua palavra. O Evangelho é confiável porque ele está fundamentado na palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é para pecadores, a mensagem do Evangelho é bíblica, por isso eu posso confiar nela, porque Deus, na sua revelação, me mostrou o quanto Ele me amou e deu o único Filho dEle para morrer na cruz do Calvário e pagar os meus pecados. Eu posso crer, eu posso confiar na mensagem do Evangelho de Jesus. Mas ao olharmos para o texto da palavra de Deus nesta noite, a palavra do Senhor nos diz, em terceiro lugar, que a mensagem do Evangelho, além de ser uma mensagem para pecadores, e além de ser uma mensagem bíblica, o texto nos diz que a mensagem do Evangelho é uma mensagem vitoriosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem vitoriosa. O texto nos diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, diz o texto, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Filho de Deus foi cravado na cruz do Calvário.
recebeu naquela cruz a ira que eu merecia. Por causa dos meus horríveis, feios e tristes pecados, ele foi dilacerado. E quando o mar da ira de Deus batia contra ele, ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E quando na sua cruz vai entregar a sua vida, ele brada: está pago. E quando ele entrega a sua vida, porque ele é do tamanho de Deus, ele paga os pecados de todos aqueles que nele creem. Ele vai para a tumba. Todos pensavam que ele estava derrotado, mas a palavra de Deus nos diz que ao terceiro dia o anjo do céu baixou. A pedra ele rolou, o Espírito do Cristo soprou, da morte ele se levantou. O Senhor Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória. Meus queridos amigos e irmãos, nós podemos enfrentar muitas batalhas neste mundo, mas a palavra de Deus fala que no último dia a trombeta trocará e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e todo olho verá, e os homens da terra entrarão em desespero, porque não se arrependeram de seus pecados e não creram no Filho de Deus. No dia em que ele voltar, todo aquele que tiver insultado, todo aquele que não tiver aceitado, todo aquele que tiver rejeitado a sua salvação, será penalizado com a pena da ira eterna de Deus. Mas se você está aqui e não quer ser lançado no inferno, se você está aqui e não quer que a espada da ira de Deus caia sobre você, nessa noite, entenda que Jesus virá em glória e ele vai submeter todas as autoridades a si mesmo. Então nessa noite você está sendo conclamado a se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós, queridos amigos e irmãos, somos arautos enviados pelo mundo. Estamos dizendo ao mundo inteiro que o Rei dos Reis conquistou o seu domínio, e está dizendo a todos aqueles que estão dentro do seu reino que se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor, terão a vida eterna e receberão a bênção de Deus. Mas aqueles que não se arrependerem receberão sobre si a espada da ira de Deus. Talvez, cristão, você passe lutas nesse mundo, talvez você enfrente grandes desafios, mas o Filho de Deus virá em glória. E se você tiver se arrependido dos seus pecados e tiver crido nele, você vai ser perdoado, você vai ter a vida eterna. Você vai passar toda a eternidade na presença de Jesus. Talvez você não imaginava que ouviria essa mensagem nessa noite, mas essa mensagem veio para dizer para você que talvez seu pai tenha te rejeitado, talvez sua mãe tenha sido uma péssima mãe, mas o Senhor não te rejeita. Ele te amou, ele deu a vida na cruz por você. Portanto, nessa noite, se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. A mensagem do Evangelho é para pecadores como eu e você. Por isso, se você é pecador, ele tem perdão para você. A mensagem do Evangelho é bíblica. Por isso você pode confiar nela, porque ela não veio da cabeça de homens, ela está na revelação de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é vitoriosa. Como diz o nosso belíssimo hino: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
em que a morte enfrentarei. Não temerei, não temerei. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A mensagem do Evangelho é para pecadores, é bíblica e é vitoriosa. Coloque hoje todas as suas lutas, todas as suas angústias, todas as suas dores nas mãos de Jesus. Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele nunca vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar. No colo sempre vai te carregar, porque no dia final, a vitória Ele te dará. Que você creia no Senhor Jesus, que você o ame, que você se entregue totalmente a Ele, que você creia no Evangelho, para que a bênção do Senhor seja com você aqui e para que no dia final você o encontre na glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar nessa noite? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, não há Deus tão poderoso como o Senhor. E eu quero pedir que o Senhor repreenda todas as hostes infernais que se levantam contra nós. Jesus é o Rei que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E diante dele, todos os demônios têm que se bater em retirada. Então, Senhor, nessa noite, eu quero pedir que o Senhor glorifique e exalte o nome de Jesus aqui. E que o Senhor fale poderosamente ao coração dos que ouviram a mensagem aqui no templo, ao coração dos que ouviram a mensagem pelo vídeo e ao coração dos que ouviram a mensagem aqui na rua, no portão da igreja. Muito obrigado por reunir tanta gente para eu pregar o Evangelho nessa noite, Senhor. Que privilégio maravilhoso. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, Deus, obrigado pela visitação da Tua graça. Agora que vamos cantar ao Senhor, ser conosco nesse último cântico e abençoa o final deste culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.